Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, estamos aqui também para deixar o nosso testemunho nessa campanha que a igreja vem fazendo e queria compartilhar com vocês o que houve na minha vida, falando do lado profissional ano passado. Eu vinha no Pão de Açúcar já há 20 anos trabalhando na empresa, exercendo algumas funções importantes e de grande confiança. E em 2019, no final de 2019, eu fui promovido a gerente de uma área de estratégia e vinha em 2020 exercendo essa função. E aí chegou a pandemia, chegaram as mudanças, os desafios e eu continuei trabalhando. E em junho eu saí de férias e aí já saí de férias imaginando que alguma coisa ia acontecer diferente na empresa, vinham alguns burburinhos, né? E quando foi em julho, quando eu retornei, eu fui mudado de área, eu fui mudado de função e tive que retornar para a loja depois de 20 anos tendo trabalhado em loja, numa área de gerência, né? Fui ser gerente de loja. Foi algo que para mim não era o que eu desejava naquele momento, mas eu me apeguei muito com Deus e entendi que era algo para minha vida, eu tinha que viver aquele momento e encarei o desafio, me dediquei, me empenhei como sempre fiz, graças a Deus, e fiquei 7 meses nessa função, quando em janeiro eu recebi a notícia que eu não faria mais parte da empresa. Então depois de um tempo, 20 anos, né? Um bom tempo, eu recebi uma notícia como essa, não foi fácil, mas graças a Deus eu tive a sabedoria de entender aquele momento e aceitar e me preparar por algo novo que teria por vir, porque eu sabia que aquele ciclo tinha acabado, mas a minha vida ainda tinha muito para viver e eu estava preparado para isso, né? Primeira vez desempregado, e me apeguei muito naquele momento. E depois de um mês fazendo entrevista, que amigos indicaram, pessoas também conhecidas acabaram, né, pelo conhecimento que tinham da minha pessoa, me levaram a estar numa empresa nova de varejo, onde eu estou completando 3 meses, numa função de gerente também, mas de compras, que é algo que eu não tinha exercido nem no Pão de Açúcar, estou exercendo nessa empresa. Estou muito satisfeito, estou gostando bastante do que eu estou fazendo e eu acho que foi a providência de Deus na minha vida, que trabalho de oração também e uma dedicação maior no servir, que é o principal que a gente tem que ter. Bom, agora eu vou contar um pouquinho do meu ponto de vista sobre essa situação. Neste momento que ele entrou de férias, né, em 2020, ele pegou um mês de férias e eu me lembro de um dia em que nós estávamos dormindo ainda, era de manhã, e um colega de trabalho dele ligou para ele de manhã e ele saiu do quarto e foi conversar com essa pessoa na sala, e nesse momento eu senti Deus falando comigo de que o ciclo dele ali estava encerrado, de que ele também iria ser mandado embora. Ele só não foi mandado embora naquela ocasião porque ele estava de férias, mas assim que ele voltasse, isso viria, a demissão viria. Então naquele momento eu já comecei a colocar diante de Deus, né, a nossa vida financeira, e porque graças a Deus a gente teve a possibilidade de ajudar algumas pessoas que estavam precisando naquele momento, e nós também, né, precisamos desse salário, claro. E devido à situação que nós estávamos vivendo, né, no momento de pandemia, então veio sim aquele temor, né, aquele medo do futuro, do que vai acontecer. Então eu já comecei a colocar diante de Deus. Bom, ele voltou de férias, como ele disse, e não foi mandado embora, ele foi mudado de área. Essa mudança de área que aconteceu, eu senti que foi um preparar de Deus para o que a gente precisava. A gente precisava se organizar financeiramente, a gente precisava organizar a nossa vida, porque essa demissão viria, em algum momento ela viria. E houve um dia em que Deus falou comigo na madrugada, eu acordei e Deus pediu que eu orasse pela vida profissional do Fábio, pelo trabalho dele, não pelo trabalho dele no Pão de Açúcar, mas pelo trabalho dele de maneira geral, né? E que eu colocasse diante de Deus a nossa vida financeira. Então Deus estava pedindo isso de mim, né? Que eu colocasse diante dele a nossa vida financeira e o trabalho do Fábio. E no dia seguinte eu estava na rua e ele me ligou falando que tinha sido mandado embora. Naquele momento eu senti, né, eu senti Deus falando comigo de que Ele estava cuidando de nós e de que Ele estava ali fazendo, né, o que a gente precisava que Ele fizesse. Então a nossa vida esteve diante de Deus, mesmo diante dessa dificuldade. Nós recebemos boas notícias de esperança.
isso foi muito bom e muito que marcou essa mudança e tudo mais foram as pessoas também, né? Como eu contei, algumas pessoas me ajudaram, outras acabaram que vieram de uma forma diferente na minha vida. E eu queria deixar para vocês um versículo que está lá em Lucas 6,37, que diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. É isso, então eu queria deixar aqui um abraço e fiquem com Deus.